membros da mesa, colegas vereadores, vereadora e o público que nos acompanha através da TV Câmara e também das redes sociais. Uma excelente tarde a todos. Bom, para a sessão de hoje, eu trago uma indicação e 3 requerimentos. Todos eles têm algo em comum, que é transparência, responsabilidade. O primeiro, junto com a colega vereadora Dani Rodrigueiro, nós estamos indicando algo muito simples, que a lei seja cumprida, né, colega vereadora? Nós temos a Lei Municipal 5.616, que garante medidas de proteção às mulheres em bares, eventos e espaços públicos. Por gentileza, a pasta 287. A Prefeitura divulgou a programação de Carnaval. A gente sabe que vai ter aglomeração, que vai ter muita gente na rua. E o que nós estamos pedindo? Que o município garanta protocolos claros de acolhimento às mulheres, que podem estar passando por uma situação de risco durante a festividade. A gente pede para que as equipes estejam preparadas, que saibam como agir e que os canais de denúncia sejam divulgados. Não é invenção, não é exagero, nós estamos falando aqui de prevenção, de cuidado e de responsabilidade com as mulheres da nossa cidade. Protocolei um requerimento solicitando da empresa Paraty algumas informações sobre o transporte coletivo. Peço, por gentileza, a pasta 286. Eu recebi esse vídeo de uma moradora do Frei Galvão, dizendo que às 6h15 da manhã o ônibus já passa lotado e não tem outro ônibus, não tem outro transporte na sequência. Nós estamos falando de trabalhador, nós estamos falando de gente que acorda cedo para trabalhar e que precisa chegar no horário e que depende do transporte coletivo. Então, o nosso requerimento, ele busca informações sobre os horários definidos nessa região da cidade, quantos ônibus atendem essa região e se existe planejamento, porque se isso impacta direto na vida das pessoas e se a população está trazendo essa demanda, nós temos a obrigação de buscar explicações, nós vamos questionar a empresa e aí, dependendo de como for a resposta, nós acionamos a prefeitura também. O outro requerimento é sobre a horta municipal no Jardim Paraty, por gentileza, a pasta 284. A prefeitura ela divulgou que a horta estava em fase final em setembro de 2025, ou seja, no final do ano passado. E até agora, ao que consta, ao que parece, é que a horta não está funcionando. Quando a prefeitura soltou essa nota e mencionou a horta do Jardim Paraty, ela também menciona do Jardim Bela Vista e do Jardim Pires. Mas o nosso requerimento ele é muito objetivo na horta do Jardim Paraty. Quando é que vai começar a funcionar? O que já foi feito? Por que ainda não está atendendo a população? Se foi divulgado pelo município, se teve investimento, precisa ter explicação. E, por fim, eu fiz um requerimento sobre o pregão da merenda escolar, assunto que nós falamos aqui na sessão passada. Nós analisamos novamente todo o edital e, sinceramente, ele está muito confuso. Ele fala em quantidade, ele fala em peso, fala em unidade e, quando envolve quase 9 milhões de reais, não pode ter dúvida. A população está me parando na rua e me questionando sobre esse pregão eletrônico. Por quê? Porque não está claro. E o que a gente precisa é de clareza. Não é acusação. Isso é fiscalização, que fique claro. Porque quando é dinheiro público, a nossa obrigação é solicitar informações e pedir para que quem administra o nosso dinheiro explique o que está sendo feito com ele. Nosso papel aqui é perguntar e é isso que eu vou continuar fazendo. Muito obrigada, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores aqui presentes, vereadora. Bom, eu vou usar desse espaço da palavra livre para compartilhar com a população algumas respostas de requerimento que eu recebi da prefeitura, porque se me contassem, sem eu ver o documento, talvez eu não acreditaria, mas vamos lá. A população precisa saber o que a prefeitura tem respondido para nós, vereadores, quando a gente leva uma demanda da população. Bom, no ano passado, eu tive acesso à tabela de contas do município. Na época,
com cerca de 270 milhões de reais em caixa. E dentro destas contas, uma me chamou muita atenção, uma conta chamada glicemia dose certa. Pois bem, tem uma conta no município com o nome glicemia dose certa. Como eu sempre defendi a pauta dos pacientes diabéticos, desde o começo do meu mandato aqui na Câmara, quando faltou fitinha, quando faltou insumo, essa conta de fato me chamou a atenção porque eram cerca de 9 milhões de reais nessa conta. E a resposta da prefeitura, ela surpreendeu. Por quê? Segundo o município, esses valores se referem a diversos recursos de naturezas distintas. Repasses da tabela SUS paulista, valores que são transferidos para a Santa Casa e recursos de combate à dengue. O Aedes aegypti, acho que está explicado aqui o que o colega vereador trouxe, falando das ações, do trabalho executado, é porque o dinheiro para fazer o combate da dengue está na conta dos diabéticos do município, da glicemia dose certa. E que os recursos não possuem relação com a nomenclatura da conta. Gente, se não tem relação com o nome da conta, por que a conta não tem esse nome, de fato? E não é ser chata, porque é um detalhe, mas são nos detalhes que a gente nota as diferenças. Poxa, a gente está falando de dinheiro público. Se o recurso é para dengue, coloca dengue. Se é para o SUS paulista, coloca SUS paulista. Se é Santa Casa, coloca Santa Casa. Isso se chama, colega vereador, transparência. O que a gente tanto cobra aqui nessa tribuna. Bom, hoje aqui na sessão foi mencionado também sobre o nosso mercadão, o mercado municipal. Pasta 288, por gentileza. Eu também tenho uma resposta sobre esse assunto, requerimento que eu fiz no final do ano passado. No período que a gente estava em recesso, veio a resposta e eu vou compartilhar aqui com vocês. Porque, segundo a Prefeitura, ela fala, sim, da reforma, ela fala em concorrência pública, 18/2025, fala em transparência, fala em preservação do patrimônio histórico, da viabilidade econômica, mas aí, quando a gente vai procurar no portal da transparência, procurar os detalhes que eu acabei de falar, a gente não encontra nada. A gente não tem informação da empresa, da concessão, das condições. Nós procuramos e reviramos ali o portal da transparência e não encontramos. Então, se alguém tiver para indicar onde está no portal, por gentileza, não é impossível que essa informação exista só no discurso, só na resposta do requerimento do vereador. Colega vereador Lampião, não posso deixar de mencionar a piscina municipal. Também tem uma resposta de requerimento. A prefeitura disse, peço por gentileza a pasta 289, que a obra estava com quase 84% de conclusão, com previsão de entrega para o final de novembro, ou começo de dezembro, mas nada disso aconteceu. Eu fui lá, eu estive lá, o espaço está ficando bonito. A gente quer que seja entregue mesmo para a população, que volte a funcionar e que a população possa usar desse espaço. Mas aí eu fiquei vendo as imagens, eu fiquei refletindo sobre a questão da obra e eu quero fazer uma pergunta para o município. O vazamento da piscina grande, que era o grande problema ali da piscina municipal, foi resolvido? Será que foi resolvido? Porque a própria resposta da prefeitura fala de 2 aditivos de valor e 1 aditivo de prazo. Nós estamos falando de uma obra que passa dos 2,5 milhões de reais. O problema principal foi resolvido? Nós estamos com um requerimento pronto sobre esse assunto para apresentar na próxima sessão. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Eu acompanhei na página da prefeitura que foi feito um convênio entre a prefeitura e a APAI para ampliar o atendimento às pessoas com deficiência e pessoas com TEA. Eu achei que algum vereador da base fosse
trazer esse assunto aqui para a tribuna, mas como ninguém fez, estou trazendo aqui a informação porque eu acho que é justo reconhecer quando há avanço. O atendimento multidisciplinar do município sempre foi um problema, sempre foi uma dificuldade. Muitas famílias aguardando o diagnóstico, aguardando encaminhamento, aguardando o atendimento adequado. Nós já falamos aqui inúmeras vezes sobre o atendimento multidisciplinar. E a gente sabe do trabalho sério da APAE, que é uma instituição séria, que realiza um trabalho reconhecido aqui na cidade. Agora, o que a gente espera mesmo é que esse convênio funcione na prática, que reduza a fila, que feche o diagnóstico e que o município dê suporte real para essas famílias. Principalmente para essas crianças que estão aguardando o atendimento. Se melhorar, a gente reconhece, a gente sobe aqui, a gente fala. Mas se não funcionar, a gente vai continuar cobrando a prefeitura. E só para finalizar, eu ouvi um colega vereador dizendo aqui que a imprensa se alimenta de notícias negativas. E aí, com todo o respeito, eu preciso discordar. Eu sou jornalista por formação. Eu sei o quanto essa classe trabalha e o quanto ela precisa de reconhecimento. Trabalhei na TV e, olha, posso dizer e afirmar que a imprensa séria, ela não se alimenta de tragédia, ela só cumpre com o seu papel de noticiar. Se o fato é bom, ela divulga. Se o fato é ruim, ela também divulga. O que não pode, e que precisa ficar claro, é transferir para a imprensa a responsabilidade por crises que são da gestão pública. A prefeitura tem a obrigação de divulgar as notícias boas, sim. Mas a prefeitura também tem a obrigação de se posicionar com clareza quando há um problema. Crise não se esconde. Crise se enfrenta com transparência. Quando a gestão municipal comunica mal, quando ela demora para responder, para se posicionar, para esclarecer, o espaço ele é ocupado por questionamentos, e com razão. A imprensa não cria o problema, ela mostra o problema. E numa democracia, isso é saudável, porque o silêncio, ele nunca foi aliado da verdade. Então, que esta casa, colega vereadora, não viva no silêncio, mas sim na verdade, na busca de soluções reais. É isso, o nosso gabinete está aberto, nós estamos todos os dias no nosso gabinete, a Procuradoria da Mulher segue na ativa, nós vamos divulgar em breve todo o calendário das ações que nós vamos desenvolver, em parceria com a colega vereadora. Nós temos um trabalho de resistência e de cuidado com as nossas mulheres, estamos aí à disposição, porque o que está certo, ótimo, parabéns, é obrigação. O que não está certo, vamos tentar corrigir? Vamos tentar fazer melhor? Mas não dá para a gente fingir que a gente não está vendo o problema aí, né? Bom, que Deus nos dê sabedoria para continuar fazendo o que é certo, mesmo quando isso incomoda muita gente. É isso, uma excelente semana a todos. Muito obrigada, senhor presidente.